a mão do teu irmão lá em cima que eu vou te lembrar. Até o glória a Deus vai melhorar agora. Pastor Alain, quando Jesus estava no pináculo do templo, qual foi a tentação? Pula lá embaixo, porque ele dará ordem aos teus. Jesus pulou? Não pulou. Olha o anjo aqui. Porque eu não preciso pular para o anjo vir. O anjo vai vir na hora certa. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. O diabo saiu. Quem chegou? Quem chegou? É mentira o que está escrito? Não, não é mentira, porque os anjos chegaram. Só que os anjos não chegaram de mão vazia. Os anjos chegaram e o serviu o que, irmão? Jesus estava com fome. Com fome de quê? De pão. Não preciso transformar pedra em pão. Na hora certa vai vir um anjo e vai vir o pão. Jesus está dizendo: fica firme, porque o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Levanta a mão do teu irmão lá em cima e diga para ele assim, para ver se ele dá um glória. Diga para ele assim: eu estou crendo que os anjos chegaram. Os anjos chegaram. E não chegaram de mãos vazias. Eles chegaram trazendo algo para você. Algo, pastor, que algo? Algo que você está necessitando. Deus está dizendo: eu estou mandando aqui de cima o que você está precisando embaixo. Mateus capítulo de número 4. Quem encontrou diz amém. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E veio a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardarem em teus caminhos, para que não tropece com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos deste mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Toda a igreja repita comigo: então o diabo o deixou. Vamos lá, mais forte. Vai ficar mais alto. Agora a outra parte do versículo, pega a mão de um irmão que você vai dizer para ele. Repita comigo novamente o que você disse. Agora diga para o irmão assim: mas os anjos chegaram e o serviram. Amém. Quem acredita que o diabo vai sair e os anjos vão chegar? Meus queridos irmãos, eu em alguns minutos quero compartilhar com vocês uma palavra. Nós somos o povo mais otimista, nós somos o povo mais positivo. Você sabia que muitas pessoas que não são da fé, elas vêm a um culto ou a uma igreja? Por quê? Porque aqui não se ouve coisa ruim. Aqui tem palavra de boas novas, de esperança, de fé. Você nunca vai ver no altar uma palavra para uma pessoa desistir, para uma pessoa largar tudo, para uma pessoa chutar tudo para cima. É o contrário. Aqui a pessoa chega desanimada, recebe ânimo. A pessoa chega sem esperança, recebe esperança. E certo é que nós somos o povo que mais falamos sobre Deus. Ninguém mais fala sobre Deus do que um crente, irmão. O crente fala sobre Deus lendo a Bíblia, o crente fala sobre Deus cantando, o crente fala sobre Deus orando. Você vai comer, fala com Deus. Você vai dormir, fala com Deus. Você vai viajar, fala com Deus.
E nas suas frases cotidianas está Deus. Vai com Deus, fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E nós falamos sobre Deus o tempo inteiro. Agora, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas, pastor Alan, lembram o tempo inteiro da existência de Deus, mas se esquece da existência do diabo. Deus existe, sim ou não? Diga para o teu irmão, mas o diabo também existe. Esses dias um irmão disse para mim assim: pastor, o diabo está longe. Eu falei: tá não, irmão, o diabo está perto. Jesus disse que o diabo, vosso adversário, ele está onde? Ao vosso derredor, rugindo como um leão e procurando quem possa tragar. E olha que ele tem tragado muita gente, porque é muito bom lembrar que Deus existe. Agora não esqueça que o diabo também existe. Não confunda provação com tentação, porque a provação vem de Deus, a tentação do diabo. Deus a ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado. Então a provação, ela vem de Deus, mas a tentação não vem de Deus. É por isso que Jesus é guiado pelo Espírito até o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Jesus não está indo ao deserto para ser provado por Deus. Jesus está indo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz, pastor Alan, que Jesus é guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Até onde? Todo mundo, até o deserto. Aí quando Jesus chega no deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O que Jesus teve? Todo mundo. Aí Jesus está no deserto, com fome, e no deserto não tem pão, só tem pedra. O que tem no deserto? Então diga comigo assim: deserto, fome e pedra. O diabo diz assim: agora, vou lá, eu sou o tentador. Esse é o momento propício para tentar alguém. O momento de perturbar a vida de um crente é agora. Ele está no deserto, ele está passando por necessidade e ele está convivendo com as pedras. Aí o diabo chega para Jesus e diz assim: olha, se tu és o filho de Deus. Mas espera aí, por que o diabo está dizendo se tu és o filho de Deus, se no capítulo 3, no capítulo anterior, Jesus é batizado por João Batista? E aí quando Jesus sai da água, uma voz grita assim no céu: Este é o quê? Aí, tá vendo? Igreja boa de Bíblia é bom por isso. Este é o quê? Diga para o irmão que está do teu lado assim: o filho amado está no deserto, passando necessidade, convivendo com as pedras. Aí Satanás disse: eu não vou perder a oportunidade de ir lá no amado de Deus perguntar o que o amado está fazendo no deserto. Rapaz, Deus te ama mesmo. Será que realmente você é uma filha amada de Deus vivendo essa vida? Isso é vida de uma amada? Um filho de Deus deveria estar passando pelo que você está passando? Será que Deus te ama tanto assim e deixa você passar por isso? Olha, mas se você é filho amado, por que no teu deserto não tem pão, só tem pedra? Olha, eu estou achando que você não é tão amado assim não. Porque se você fosse tão amado, você não deveria estar no deserto, você não deveria estar passando necessidade, e nem deveria estar convivendo com pedras. Aí ele chega para Jesus e diz assim: se tu és o filho de Deus, toda a igreja diga comigo assim bem forte: manda. Mais forte: manda. De novo. É outra ilusão da cabeça dos filhos de Deus, achar que só porque é filho de Deus ele manda. Tem gente que acha: não, pastor, eu sou filho de Deus, eu mando. Irmão, você já mandou tanta coisa que nunca aconteceu. Você orou por gente que morreu. Se você mandasse mesmo, todo enfermo que você orava, Jesus curava. Se você mandasse mesmo, quando você mandou a pandemia embora, ela tinha que ter ido embora. Por que ela não foi? Porque você é filho de Deus, mas você não manda em tudo não. Se você mandasse em tudo, na tua casa não tinha nenhum desviado, não tinha nenhum doente, não tinha nenhum desempregado. Porque você, sendo filho de Deus, você mandava, estalava o dedo e tudo acontecia. Mas não é porque você é filha de Deus que você manda em tudo não. Tem hora que mesmo sendo filho de Deus, diga para o teu irmão assim: mesmo sendo filho de Deus, às vezes você está no deserto, passando necessidade e convivendo com as pedras. Aí Satanás, pastor Alan,
Satanás diz para Jesus assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem. Que essas pedras o quê? Jesus transformou? Vamos lá, irmãos. Jesus transformou? Não, porque Jesus não transforma a pedra em pão. Se você tivesse o poder de transformar, diga para mim que você não ia mudar um monte de gente. Se você tivesse esse poder, você ia começar pela tua casa, sim ou não? Ei, pastor, se eu pudesse transformar meu filho, pastor, se eu pudesse, eu transformava meu marido numa outra pessoa. Mas mesmo sendo filha de Deus, você não tem esse poder de transformar pedras. Tem hora que você, sendo um filho de Deus, você tem que conviver com uma pessoa que não muda, e quem pode mudar ele é só Deus. Tem situação que você convive com ela que você não tem poder nenhum de mudança sobre ela. Aí Satanás olha para Jesus, pastor Alain, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respirou fundo, olhou para Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Acredita em profecia, diga amém. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o diabo o seguinte: eu estou no deserto, eu estou passando necessidade, a pedra continua sendo pedra, não foi transformada, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Satanás, que você ainda não sabe. Eu estou no deserto, passando necessidade, convivendo com as pedras, mas não vivo da palavra que sai da sua boca. Eu estou no deserto, passando necessidade, convivendo com as pedras, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Eu estou no deserto, mas não vivo do que o inferno fala, eu vivo do que Deus fala. Eu estou passando necessidade, mas não vivo do que os demônios falam, eu vivo do que Deus fala. Eu estou convivendo com as pedras, mas eu não vivo do que Satanás fala, eu vivo do que Deus fala. Pegue a mão do teu irmão e diga para ele: você vive da palavra que sai da boca de Deus. Você está no deserto, não anula isso. Você está no deserto, não anula isso. Você está no deserto, mas vive do que Deus fala. Cuidado com a hora da necessidade, porque o inimigo vai perguntar se um filho de Deus deveria estar passando o que você está passando, querendo confundir a tua fé. Só que quando ele chegou no capítulo 4 perguntando se tu és, no capítulo 3 Deus já tinha dito: este é. Satanás chegou atrasado, porque quando ele vem perguntar se tu és o Filho de Deus, Deus já tinha dito que você era. E ele não vai conseguir confundir teu coração. Tem filho de Deus aqui? Diga glória a Deus. Pastor Alain, agora eu vou falar uma loucura, a loucura da pregação. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Quem leva Jesus para o deserto? A maior loucura do dia dessa quinta-feira você vai ouvir agora. O diabo, versículo 5. O diabo, quem? Diga de novo. Levou Jesus. Levou quem? Para a cidade santa. Para onde que o diabo levou Jesus? Não, ele não levou Jesus só para a cidade santa. Ele levou Jesus para o templo. Para onde o diabo levou Jesus? Pela primeira vez na tua vida você está ouvindo um pregador dizendo que o diabo levou uma pessoa para a igreja. O diabo levou Jesus para a igreja e disse assim: se tentar ele no deserto não funciona, eu vou provocar ele no ambiente da fé. Eu vou provocar ele onde ele prega. Eu vou provocar ele onde ele canta. Eu vou provocar ele onde ele abre a Bíblia para ler. Eu vou provocar ele no ambiente de culto. Eu vou levar ele para dentro do templo, no lugar sacro. Eu vou colocar ele na igreja. Eu vou colocar ele no lugar onde ele dá glória a Deus, onde ele dá aleluia. E vou provocar. Agora quem abre a Bíblia não é Jesus. Quem abre a Bíblia é o diabo. O diabo põe Jesus no pináculo do templo, abre a Bíblia e diz para Jesus assim: olha, está escrito. Pula daqui lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está falando de Jesus. Aqui está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Agora escute isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus pulou? Não. Vamos lá. Jesus pulou? Não. Vou te explicar por que Jesus não pulou. Porque Satanás está provocando Jesus a provocar Deus. Ele está dizendo, pastor Alain, em outras palavras para Jesus, o seguinte: então quer dizer que o teu Deus deixa escrito e não cumpre?
Não está escrito aqui que ele cura, você não deveria estar doente. Ele deveria cumprir o que ele escreveu. Não está escrito que dele é a prata e dele é o ouro, você não deveria estar liso, está duro não. Ele deveria cumprir o que escreveu e te dar ouro e prata. Não está escrito aqui, crê no Senhor Jesus que salvará tu e a tua casa. Ó, tu está no culto sozinho, a tua casa deveria estar aqui. O teu Deus é muito bom de promessa. O teu Deus é muito bom de escrita. Agora provoca ele, faz esse anjo aparecer, porque ele não disse que o anjo existe, então pula que o anjo tem que vir. Põe teu Deus para trabalhar, provoca ele, encosta ele na parede, grita para ele, o senhor não é Deus, então o senhor vai ter que fazer. Jesus olhou para o diabo e disse assim: não, eu não vou pular. Mas por que você não vai pular? O anjo não existe? Jesus disse: não, o anjo existe, mas eu não vou pular. Primeiro, eu não vou mandar, eu não vou pular, porque não é o Espírito Santo que está mandando eu pular, é você. E eu obedeço o Espírito Santo, você eu não obedeço. Segundo, eu não vou pular, porque eu não preciso ver o anjo para acreditar no que está escrito. Eu acredito no que está escrito sem ver. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Melhor, levanta a tua Bíblia se você estiver com ela. Levanta bem alta a tua Bíblia. Cuidado para você não vir para o culto e Satanás ficar citando a Bíblia para você. Rapaz, está escrito que Jesus salva a família e só está tu aqui, hein? Está escrito que Jesus é dono do ouro e da prata, está aí tu desempregado, liso, hein? Aí em vez de você adorar a Deus, você perde o culto conversando com o diabo. Você não precisa ver nada para acreditar no que está escrito. Você que acredita no que está escrito sem ver, levante a tua Bíblia lá em cima e por um minuto dê glória a Deus só pelo que está escrito. Eu não preciso estar curado para acreditar que Ele cura. Eu não preciso ter ouro e prata para acreditar que dele é o ouro e dele é a prata. Eu não preciso estar em cima para acreditar que Ele exalta. Eu acredito no que está escrito. Tem alguém que acredita no que está escrito? Dá um grito de glórias a Deus. Oramaia turi miquelevácia rébia. Cuidado para Satanás não azedar teu coração contra Deus. Espera aí, não está escrito? De vez em quando, irmãos, você vai ver um crente sem juízo orando, aí a oração dele não é uma oração, é uma briga. Esses dias eu estava numa igreja, um irmão orando do lado, irmão, dando cada tapa na cadeira, e ele falou para Deus assim na oração: ó Jesus, o senhor tem 15 dias, viu? E o senhor me conhece, se o senhor não resolver nos 15 dias, eu falei: ô irmão, faz isso não. O diabo que está te dando essa oração, não faz isso não. Essa oração não é de Deus não. Deus a gente não afronta. Deus a gente não tenta. Deus a gente não provoca. Deus a gente crê. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então quer dizer que você entrou aqui para ficar desafiando Deus? Se o Senhor é Deus, espera aí, se o Senhor é Deus, a Bíblia diz: quem é tu, caco de barro, no meio dos outros cacos, para contender com seu Criador? Você está duvidando de um Deus que tem balança de precisão? Você está enganando de um Deus que nele não há mudança e nem sombra de variação? Você está duvidando de um Deus que o pensamento dele é mais alto que o teu pensamento, o caminho dele mais alto que o teu caminho? Você está duvidando de um Deus que a base do trono dele é justiça e o cetro do teu reino é o cetro da equidade? Você está duvidando de um Deus que, longe dele praticar a injustiça, Ele está no controle de todas as coisas? Levanta comigo as duas mãos aos céus. Para a raiva do inferno, para a raiva de Satanás, dá um grito assim dizendo: eu não vou pular, eu vou dar glória. Satanás, tu não vai roubar meu momento de culto na igreja não, perturbando minha cabeça não. Eu vou dar glória a Deus, eu vou ofertar, eu vou glorificar, eu vou cantar, porque é para isso que eu estou aqui. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa: a audiência não é culto. Jó tirou 10 em 3 provas: família, finanças e saúde. Um dia Jó levanta de manhã, meio azedo assim, meio doido, e diz para Deus assim: pastor Alain, Deus, marca uma audiência no seu tribunal. Deus diz: para quê, rapaz? Não, porque eu quero ir no teu tribunal. Eu vou sentar de um lado, o senhor do outro. O senhor pergunta e eu respondo. Tem um monte de coisa na minha vida que eu não estou entendendo, o senhor tem que me explicar. E o que o senhor quiser eu te explico também. Deus diz: não, pai, larga esse negócio para lá, vai para o culto. A audiência não dá para tu não, Jó. Não, eu quero audiência. Jó, tu tava me adorando, tirando 10 na prova, pai, tá querendo arrumar problema? Não, eu quero uma audiência.
Tu me perguntarás e eu te responderei. Deus, está certo, a audiência é marcada, mas tu vai tirar 0. Não, mas eu quero ir. O Jó se preparou, sentou na cadeira e Deus disse: vamos começar a prova, Jó? Vamos. Primeira pergunta: ô Jó, onde tu estava quando eu lancei o fundamento da terra? Onde eu estava? Não, 0, sabe não. Jó, onde? Não sei, 0. Jó, não sei, 0. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você não está numa audiência, você está num culto. Você não veio aqui para Deus para perguntar e Deus diz: não. Aqui não é lugar de provocar Deus. Aqui não é lugar de fazer ameaça. Eu vou sair da igreja, hein? Eu vou largar tudo em Deus. Se o Senhor não resolver, eu chuto tudo para cima. Quem colocou esse pensamento na tua cabeça foi o diabo. É o diabo que manda você pular. É o diabo que manda você dar soco na Bíblia e provocar Deus. Não pula não. Diga: eu não vou tentar o Senhor meu Deus, porque eu acredito no que está escrito. Quem acredita no que está escrito aqui? De Deus não se duvida. Aí é rápido. Aí Satanás, percebendo que não vence Jesus no deserto e nem vence Jesus no templo, sabe o que ele faz, pastor Alain? Ele transporta. Rapidinho eu chego lá. Ele faz o quê? Transporta. Só que no capítulo 4, versículo 1 diz que o Espírito Santo leva. O Espírito Santo? Todo mundo. De novo. Mais alto. E no capítulo 4, lá para o versículo 8, diz que o diabo transporta. Esse transportar aqui é transladar. É desaparecer aqui, é eu desaparecer aqui e aparecer lá em Minas Gerais. É rápido ou não é? Sumir aqui e aparecer lá. O Espírito Santo leva. É assim, ó, com o Espírito Santo, ó. Aí o diabo pegou Jesus, transportou para o monte, chegou no ouvido de Jesus e disse assim: com o Espírito Santo demora. Com o Espírito Santo tem dia, tem hora. Você tem que ir passo a passo, ó. O Espírito Santo fala: anda, aí você anda. Para, você para. Comigo não, comigo é rápido. Fecha um acordo comigo, cara. Teu Deus está demorando demais. Deus está complicando tua bênção. Já era para você ter dinheiro, já era para você estar rico, já era para você estar famoso, mas você quer fechar acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te levando devagarinho. Não, moço, vamos fazer um negócio rápido. Fecha um acordo comigo e eu te levo logo para a montanha. Que comigo não tem deserto não. Satanás vai te oferecer uma proposta para você quebrar um propósito. Ele vai te oferecer um caminho rápido, fácil, ligeiro, mas que te levará à morte. O Espírito Santo, ele te leva para o deserto, porque deserto é escola, e Deus não dá nada para ninguém que não estuda. Deus não dá nada para ninguém que não seja provado. Deus não dá nada para ninguém que não seja experimentado. Satanás agora manda Jesus olhar para baixo, está no texto. E lá do alto do monte ele aponta o dedo para baixo. Para onde? Todo mundo grita: pastor, como saber onde eu estou? Se você está em cima olhando para baixo, não foi Deus que te levou. Porque o diabo põe em cima, mas faz olhar para baixo. Deus até leva para baixo, mas faz olhar para cima. Satanás diz para Jesus assim: ó, está aqui a montanha. Quem levou Jesus até a montanha? O diabo, sim ou não? Porque não é onde você chega, irmão, é quem te leva. Não adianta você me apresentar seus milhões, eu vou te perguntar como você ganhou. Quem te deu esses milhões? Eu roubei, eu trafiquei, eu subornei, é dinheiro sujo. Então você chegou na montanha com a ajuda do diabo. Ô irmão, tu tá famoso? Sou. O que você fez? Eu fiz um pacto com o diabo, vendi minha alma para Satanás, pedi para o diabo me dar dinheiro e fama. Então você chegou lá com a ajuda do diabo. Porque não é onde você chega, é quem te leva. Não tem nada melhor do que você morar numa mansão e alguém chega: ô irmão, e essa casa aí? Comprei, irmão, dinheiro limpo, honesto, transparente. Sabe quem me deu? Sabe quem me colocou nessa montanha? Deus, porque eu não preciso da ajuda do diabo para subir montanha. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Pega a mão de alguém e diga para ele assim: o mesmo Espírito Santo que está te guiando pelo deserto, é Ele quem vai te levar para a montanha. Não, aperta a mão dele e diga: você não precisa do diabo para fazer sucesso. Você não precisa do diabo para ganhar dinheiro. Você não precisa de manobra, você não precisa de mentira, você não precisa de suborno, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você vai chegar lá com a ajuda do Espírito Santo.
Tem que chegar lá com a ajuda de Deus. Porque não é onde você chega, é quem te leva. Pastor Alan, Jesus olha para o diabo e diz assim: você está querendo me dar o reino e a glória desse mundo? Quero não. Jesus desce a montanha. Só que antes de Jesus descer, escute isso, Satanás deve ter perguntado para Jesus: o senhor vai deixar reino e glória para sair daqui? Jesus disse: vou. Por quê? Jesus disse assim: por causa da companhia. Eu prefiro estar no deserto, na companhia do Espírito Santo, do que estar aqui na montanha do teu lado, Satanás. Nós dois não dá certo. Nós dois não cabemos no mesmo lugar. Tua presença não bate comigo, a minha não bate contigo. Eu não fecho acordo contigo. Nós dois não dá certo. Eu sou de Deus. E tem mais uma coisa: você está dizendo que vai me dar tudo isso se prostrado eu te adorar? Porque Satanás nunca entendeu uma coisa: Satanás nunca perdeu um filho, Satanás nunca adoeceu, Satanás nunca fez um velório, Satanás nunca passou necessidade, Satanás nunca esteve no deserto passando necessidade, Satanás nunca conviveu com as pedras, Satanás nunca fez uma cirurgia, Satanás nunca enterrou uma pessoa da família e não cantou, não adorou, não serviu, traiu a Deus. Aí ele olha para um crente no deserto e diz: eu não aceito. Ela no deserto, ela adora a Deus? Como que ela adora um Deus que deixa ela passar no deserto? Satanás tem raiva de você porque você consegue fazer na terra o que ele não fez no céu. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Você vai fazer agora o que deixa Satanás com o parafuso solto na cabeça. Quando ele vê uma mulher provada e um homem provado como você adorando a Deus, ele diz: será que tem no coração dele para ele cantar no deserto? O que será que tem na vida dessa mulher para ela dar glória a Deus, convivendo com a pedra, passando necessidade? Esse crente está numa luta terrível, e eu passo lá em frente à avenida, lá na Ioiaíba, e está lá ele: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Satanás nunca vai receber um aleluia teu, nunca vai receber um glória teu. Você nunca vai levantar as mãos para Satanás. Sempre a Deus, sempre a Jesus, sempre ao Espírito Santo. Levante a tua mão e dê um minuto de glória a Deus. Dê um minuto de aleluia, dê um minuto de glorificação ao nome do Senhor. Província Rébia, Chova, Cama, Núbia, Rébia, Nai, Dequébia, Núbia, Provinância, Cantarábia. Levante a tua mão, dê glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Esta cena é um escândalo para o inferno. Homens terrenos que sentem dor, que tem problema de família, que tem problema financeiro, gente que sofre, padece, entra num culto como esse e diz: glória a Deus. Satanás olha e diz: rapaz, essa mulher, a vida dela é um sofrimento e ela canta para Deus. Satanás não consegue fazer o que você faz porque ele não tem o caráter que você tem. Ele tendo tudo não fez, e você às vezes não tendo nada faz. Agora escute isso: deserto, pedra, necessidade, pináculo do templo, proposta na montanha, cansa qualquer um. Não tem ninguém que trave uma luta contra as trevas que não se sinta exausto, cansado, esgotado. Não há ninguém que trave uma luta espiritual, uma batalha, como alguns de vocês estão travando, que não se sinta fadigado. Pastor, estou aqui, pastor, estou na fé, mas que guerra, que luta, que prova. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para Satanás e disse: vai-te, Satanás, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Toda a igreja grita comigo assim: então. Mais forte: o diabo saiu. Pega a mão do teu irmão e diga assim: mas os anjos chegaram. Agora levanta a mão do teu irmão lá em cima que eu vou te lembrar. Até o glória a Deus vai melhorar agora. Pastor Alain, quando Jesus estava no pináculo do templo, qual foi a tentação? Pula lá embaixo, porque ele dará ordem aos teus.
Jesus pulou? Não pulou. Olha o anjo aqui. Porque eu não preciso pular para o anjo vir. O anjo vai vir na hora certa. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. O diabo saiu. Quem chegou? Quem chegou? É mentira o que está escrito? Não, não é mentira, porque os anjos chegaram. Só que os anjos não chegaram de mão vazia. Os anjos chegaram e o serviu o que, irmão? Jesus estava com fome. Com fome de quê? De pão. Não preciso transformar pedra em pão. Na hora certa vai vir um anjo e vai vir o pão. Jesus está dizendo: fica firme, porque o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Levanta a mão do teu irmão lá em cima e diga para ele assim, para ver se ele dá um glória. Diga para ele assim: eu estou crendo que os anjos chegaram. Os anjos chegaram. E não chegaram de mãos vazias. Eles chegaram trazendo algo para você. Algo, pastor, que algo? Algo que você está necessitando. Deus está dizendo: eu estou mandando aqui de cima o que você está precisando aí embaixo. O diabo chegou. O diabo saiu. E os anjos chegaram. Pastor, quando o diabo mandou eu pular, dizendo: pula, porque foi dado ordem ao anjo, eu até pensei em pular. Não, você fez certo em não pular, porque você não precisa provocar Deus para o anjo vir. O anjo vai vir quando for necessário. E os anjos vieram e o serviram. Eu vou te falar algo aqui para terminar a mensagem já já. Sem te iludir, nessa guerra não tem empate. Não tem 1-1, nem 2-2, nem 0-0. Ou você vence, ou o tentador vence. Escuta o que eu vou lhe dizer: tentação e provação não tem dó. Não existe a palavra dó. É só a palavra justiça. Deus não corrige prova com bondade, Deus corrige com justiça. Se você perder para o tentador, quem vai sair vencedor é o tentador. Se você não vencer a tentação, você vai cair e o inimigo vai olhar e vai dizer: derrubei o crente mesmo. Fiz ele pensar mal de Deus, fiz ele sair da igreja, fiz ele desviar, fiz ele murmurar, fiz ele blasfemar. E ele já fez um monte. Não pensa você que nunca fez, não. Que ele faz a todo dia. Agora, se você tiver resiliência, resistência, maturidade e fé para vencer o tentador, ele vai passar por uma vergonha muito grande. Porque quando ele sair, alguém vai dizer assim: Satanás, por que tu saiu? Ele vai dizer: por culpa desse crente ali, ó. Porque eu fui lá no deserto perturbar ele, e ele disse para mim assim, que mesmo estando no deserto, convivendo com pedra e passando necessidade, ele vivia da palavra que saiu da boca de Deus. Aí eu disse: agora eu vou lá na igreja dele perturbar ele. Aí ele veio na igreja, tentou corroer teu pensamento, jogar teu coração contra Deus. Você não pulou e disse: eu creio no que está escrito, eu creio na palavra, eu creio na palavra, eu creio na palavra. Aí sabe o que eu fiz? Mostrei para ele a dificuldade que ele passa com Deus e ofereci ele um caminho mais rápido, mais ligeiro, um caminho, um atalho. Ele não aceitou, ele continuou com Deus dele. Sabe por que eu tive que sair? Porque quando os anjos saem, eu não posso mais ficar. Você pode ficar tranquilo, meu irmão, que na hora do diabo sair, não adianta ele querer resistir. Deus vai dar uma ordem só. Uma para o diabo sair, duas ordens. Uma para o diabo sair e outra para os anjos chegarem. Deus está dizendo que você está passando um embate com esse adversário, mas se você vencer, ele vai ele vai bater em retirada e os anjos de Deus vão chegar para servir. Quem acredita que os anjos estão vindo de bandeja na mão? Diga glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Talvez você entrou aqui essa noite e você está num embate com o tentador. Mas diga para o teu irmão de novo assim: o diabo vai sair e os anjos vão chegar. Tem alguém que acredita nisso aqui? Agora, cuidado para você não cair na armadilha dele, porque se você cair na armadilha dele, ele não sai e nem os anjos chegam. Isso pode atrasar a tua bênção. Isso pode afetar a tua vocação,
teu ministério, tua fé, tua família. Eu nunca vi uma época na minha vida, eu prego o evangelho há 26 anos, eu nunca vi na minha vida tanta gente revoltada com Deus. Você vai na internet, o que tem de gente blasfema, o que tem de gente que odeia a igreja, que odeia a Bíblia, que odeia pastor, o que tem na Bíblia de gente se tornando adeptos de doutrinas satânicas, de doutrinas malignas. O que existe de gente com o coração azedo contra Deus, contra o evangelho, porque Satanás conseguiu roubar o coração dele. Sabe por que o diabo te detesta? Porque em todo o sofrimento da tua vida, você nunca falou mal de Deus. Alguém chega e diz: rapaz, mas teu Deus deixa tu passar uma luta dessa? Deixa. Mas todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você foi convidado a sair da igreja, você foi convidado a abandonar a fé, você foi convidado a pensar mal da Bíblia e do evangelho, mas você resolveu acreditar no que está escrito, incondicionalmente. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não está numa audiência, você está num culto. Você não veio para uma briga com Deus, você veio para um culto a Deus. Você não veio aqui para gritar com Deus: cadê? Onde está? Cuidado. Esses dias eu estava assistindo televisão dentro do hotel, pastor Alain, e um sacerdote do evangelho pegou a Bíblia e disse: se ele prometeu, vai ter que fazer, sim ou não? Pá, jogou a Bíblia no chão. Eu falei: rapaz, a mesma coisa que o diabo falou. A mesma coisa que o diabo falou. Quem é você? Quem é você para cobrar um Deus que nunca mentiu? Quem é você para duvidar da justiça de um Deus que nunca cometeu injustiça? Nunca. Ele detesta a balança enganosa, e a sua balança é balança de precisão. A base do seu trono é justiça, e o cetro do seu reino é o cetro da equidade. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que alguém vai falar mal de Deus. Sabe qual é a resposta dela? Em todo tempo Deus é bom. Levanta a tua mão e diga isso: em todo tempo Deus é bom. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão dele, diga para ele assim: o diabo está saindo e os anjos estão chegando. Você está vencendo essa fase, você está passando por este ciclo. Derebácia, rébria. Levanta as mãos aos céus, levante as mãos aos céus. Tem alguém que acredita em livramento de Deus aqui hoje? Tem alguém que acredita que você está nos últimos passos deste deserto? Deus está dizendo: teu inimigo não vai resistir, ele vai ter que sair, porque eu dei ordem aos meus anjos ao teu respeito. E eu vou liberar uma palavra de profecia aqui agora para terminar a mensagem. Sabe por que os anjos serviram a Jesus? Porque você não precisa transformar nada para comer. Jesus não precisou transformar uma pedra num pão para comer. Sabe por quê? Porque se acabar aqui e no deserto só tiver pedra e não tiver pão, Deus vai mandar de lá. Deus está dizendo para você: de onde vem a tua esperança? Onde é a tua fonte? Tu está achando que eu deixei de ser Deus? Você está achando que eu não sou Deus mais não? Aqui tem anjo e aqui tem pão. E eu vou mostrar para o teu inimigo que na hora certa o anjo desce e o pão chega. O anjo está chegando e a provisão está vindo junto. Tem alguém que acredita em providência divina aqui? Então pegue assim a mão do teu irmão, só dê um tapinha na mão dele, diga para ele assim: fica atento que a bandeja está passando. Fica atento que os anjos descerem a Iba hoje. Fica atento, porque Deus diz pro Oramanturi Derevácia. Deus disse aos anjos: desce lá hoje, porque hoje eu vou colocar demônio para correr e anjo para chegar. Esta semana vai ter surpresa. Esta semana vai ter providência. Esta semana vai ter porta aberta. Esta semana vai ter milagre de Deus na vida de alguém. Se é verdade isso, levante as tuas mãos e por um minuto glorifique a Deus. Só glorifique a Deus. Só glorifique a Deus. Glorifique a Deus sem tentá-lo. Glorifique a Deus sem provocá-lo. Glorifique a Deus sem discutir na oração. Diga a Deus: eu acredito na Bíblia, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na mensagem, eu acredito na pregação, eu acredito no que o Senhor fala. Mãos levantadas aos céus.
Só que você não vai levantar assim não, você vai levantar assim. Porque Deus não vai deixar você sair aqui hoje de mão vazia. O inimigo te provocou demais. Só que quando ele vê o pão, ele vai olhar e vai dizer: e não é que ela não precisa transformar a pedra em pão, o Deus dela manda. Ela não precisa pular para ver anjo, porque na hora certa Deus manda o anjo. Levai derrécia. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo que essa mensagem é profecia de Deus para a vida de alguém. Eu estou sentindo que essa mensagem é resposta de Deus para a vida de alguém. Deus conhece teu cansaço. Deus sabe o quanto você está exausto, exausta. Mas o diabo está saindo e os anjos estão chegando. Mãos assim, mãos assim. Jesus, olha que batalha intensa tua filha tem enfrentado. Jesus, olha que batalha intensa o teu filho tem enfrentado. Jesus, faz o diabo sair, os anjos chegarem. Traz essa providência, traz esse pão, traz esta resposta. Traz, Senhor Deus, este milagre, esta chave, esse código, essa senha. Senhor Deus, mostra para a tua filha que valeu a pena não ter tentado o Senhor teu Deus. Valeu a pena não duvidar no deserto. Valeu a pena abrir mão da proposta para ficar com propósito. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: Satanás te ofereceu um caminho fácil, rápido, mas do jeito que é o caminho será a duração da tua vida, viu? Deus está dizendo assim: comigo as coisas são no meu tempo, mas no meu tempo também eu te preservo. No meu tempo também eu te guardo. No meu tempo também eu te protejo. Não queira tão rápido aquilo que Deus vai te dar na hora certa, porque o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Você vai abraçar pelo menos 2 irmãos agora, já terminei, e diga para ele assim: o diabo já saiu e os anjos já chegaram. O diabo já saiu e os anjos já chegaram. Tem alguém que acredita? Dá um brado de glórias ao nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Fique de pé. Talvez tenha alguém aqui que o tentador te deu uma rasteira, te tirou da igreja, te tirou da ceia, te tirou da comunhão, te afastou de Deus. Não é porque você é mau não. Mal, ele é mau. Você foi fraco. Mal não. Você estava despreparado. Você não teve maturidade. Você não teve estrutura suficiente para enfrentar tamanha tentação. Mas o tentador é mau, mas Deus é bom. E o caminho do homem bom está perante o Senhor. Se ele cair, ele não ficará no chão, ele não ficará caído, nem ficará prostrado, porque Deus o levantará com a sua mão. Talvez você entrou aqui esta noite dizendo: pastor, eu tenho uma vontade tão grande de voltar, de ficar firme, mas a luta é travada demais. Se a luta é travada com o Espírito Santo te guiando, imagina com você sozinho. Se com o Espírito Santo do teu lado, ele já te tenta no deserto, na igreja e na montanha, você imagina sem Deus, se você vai conseguir vencer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Volta para Jesus hoje, porque você pode até estar no deserto, mas você vai ter um guia, você não vai estar perdido lá. Você pode até estar convivendo com as pedras, mas você vive da palavra que sai da boca de Deus. Tem alguém que quer voltar para Cristo hoje, reatar sua aliança com Deus? Tem alguém aqui hoje que quer ficar com o propósito e abrir mão da proposta? Alguém que está sendo vencido pelo tentador, mas quer vencer pela fé? Porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Tem alguém que quer reatar tua aliança com Deus, entregar tua vida a Jesus hoje? Se tiver, é só você dar um sinal com as tuas mãos dizendo: eu quero, pastor, eu quero voltar, eu quero reatar minha aliança com Deus,
Eu não aguento mais ser nocauteado pelo tentador. Eu quero ser um vencedor e vencer pela fé. Tem alguém? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus por este momento. Pode se assentar só um minutinho para você não ficar cansado. Quem acredita aqui que o diabo saiu e os anjos chegaram? Escute o que eu vou lhe dizer. Muitas das vezes, esse tentador, esse mesmo tentador, que é invisível, mas existe, que está ao nosso derredor nos estudando, muitas das vezes ele faz as pessoas fracassarem em área da vida que essas pessoas poderiam ser um sucesso. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, que fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Quanto tempo? Vamos lá, bem forte. 3 anos e 6 meses. Não tem água, não tem pasto, não tem plantio, não tem colheita, o gado está morrendo, a saúde humana está comprometida, gente morrendo desnutrida, gente morrendo de sede, gente morrendo de fome. Elias sobe ao monte, arruma o altar, lá no Carmelo, e a Bíblia diz que ele traz um novilho para o altar. O que ele traz para o altar? Pastor, 3 anos e 6 meses, a Bíblia, né? Não, que é isso, pastor? 3 anos e 6 meses sem chover e ele traz um novilho. Esse novilho que ele trouxe estava desnutrido, porque não tem onde tomar água, não tem onde comer. Esse novilho que Elias trouxe era um novilho cadavérico. Você está enganado. Segundo as ordens de Deus, o sacrifício não podia ter 4 coisas. Diga comigo: não podia ser magro, nem doente, nem defeituoso e nem maculado. Então, para Elias levar no altar, o novilho tinha que estar gordo. Pastor, mas se está 3 anos e 6 meses sem chover, por que Elias não faz um churrasco? Elias não corta o novilho e dá um pedaço para cada um dos pobres? Porque dar coisa para os pobres é obra social. Pastor, eu vou pegar meu dízimo e vou dar de cesta básica. Dízimo não. Você está dando uma oferta, você está ajudando os pobres. Você não está dando dízimo não. Dízimo se entrega na casa do tesouro. Oferta se entrega na casa do tesouro. Dízimo não é manipulado pelo dizimista. Não. Escute isso aqui. Não, pastor, mas o dinheiro é meu. Não, se o dinheiro é seu, então não é de Deus. Se o dízimo é seu, você já está dizendo que é seu, não é de Deus. Se a oferta é sua, você já está dizendo que é sua, não é de Deus. Elias põe um novilho no altar. Um monte de gente murmurando, pastor Alan, contra Elias. Isso é um fanático. 3 anos e 6 meses sem chover, dando boi para Deus. O cara é um otário. Esse cara é um burro. Rapaz, numa época dessa, a economia do Brasil, desse jeito, e você dando novilho no altar, tu está sendo enganado pela igreja, cara. Os pastores estão fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça para roubar teu dinheiro. E Elias está lá cortando o novilho, ó. E os profetas de Baal se cortando. Se o quê? De manhã até a noite se cortando, pedindo Baal para mandar chuva. Aí Elias põe o novilho lá. Deus não vai levar o novilho para o céu, porque o sacrifício queimado, oferta queimada ou holocausto, que é a mesma coisa, Deus recebe a fumaça. O que Deus recebe? Porque a maioria das coisas não chega no ouvido de Deus, a maioria das coisas chega nas narinas de Deus. Então, acendia o sacrifício lá e Deus sentiu o cheiro. Porque a fumaça do novilho, ela sobe para o trono. Para onde? Só que Elias, esperto, pastor Alan, disse assim: Deus, responde com fogo. Aí Deus responde com fogo. Queima o sacrifício, a lenha, a pedra, o pó. Mas a água que estava na valeta, em volta do altar, a água não queima. Porque fogo queima sacrifício, queima lenha e queima pedra, mas não queima água. Porque a água não queima, a água muda de estado. A água sai do estado líquido para o estado gasoso. Esse evento, esse fenômeno se chama evaporação. Qual é o nome do evento? Aí a fumaça vai para o trono. Para onde vai a fumaça? Mas a evaporação vai para as nuvens. Vai para onde? Para as nuvens. A terra está precisando de quê? De água. O que essa água que evaporou vira dentro da nuvem? Chuva. Vira o quê? Chuva. A fumaça vai para onde? Para o trono. E a água? Para a nuvem. Então diga para o teu irmão assim: faz fumaça no altar
que Deus faz chuva na nuvem. É fácil. Você não quer chuva? Então tem que ter fumaça no altar. Tem hora que você está pedindo, Deus me dá, e Deus olha para o altar vazio. Que negócio é esse? Não, você não é filho da sanguessuga que veio aqui só dizer dá. Não. Faz fumaça no altar para essa sequidão acabar. Esse ano pode terminar diferente. Ano que vem pode ser o ano do teu triunfo. Agora escuta aqui o que eu vou dizer. Se você é daqueles que a culpa está no governo, a culpa está no país, a culpa está no real, então a sequidão lá de fora chegou no teu altar. O dia que você entender que Deus não é covarde, Deus não está te pedindo um novilho para tomar o boi que você tem. Deus está te pedindo um novilho para te dar a chuva que a tua terra não tem. Porque o novilho é um só, e se você comer ele vai acabar. Agora, se a chuva cair, você vai plantar, você vai colher, o rio vai encher, o pasto vai ficar verde, e todos os outros novilhos vão pastar. Porque Deus não está tomando de você o que você tem. Na verdade, Deus está dando o que você não tem. É porque na cabeça de algumas pessoas o tentador convenceu ele que Deus está tomando o novilho dele. Deus está tomando o seu novilho. Não, é porque a chuva só desce. Diga para o teu irmão, eu termino. Diga para o teu irmão assim: a chuva só desce quando a fumaça sobe. Você está querendo chuva sem fumaça, irmão? Vamos fazer fumaça? Quem quer fazer fumaça? Diga amém. Eu quero fazer um apelo especial aqui hoje. Você que tem causa na justiça, você que tem problema com herança, dinheiro na mão dos outros, você que recebeu uma promessa de alguém em janeiro, o ano está terminando, a pessoa não te paga, não cumpre, não faz o que prometeu. Você que quer abrir uma empresa, mas não sabe como começar. Você que começou e não sabe como se manter. Você que quer comprar, vender, assinar, coisas que precisam ser liberadas, papéis que precisam ser liberados. Faz uma fumaça no altar hoje. Faz uma fumaça no altar hoje. Diga assim: Deus, o tentador não vai vencer minha mente e meu coração. Eu sou da fé, e eu vou fazer um propósito com o Senhor, que hoje eu vou dar uma oferta direcionada. Eu vou colocar uma oferta no teu altar, porque o Senhor conhece a minha necessidade. Não adianta o Senhor me dar um novilho. Se o Senhor me dar um novilho, não resolve o problema. Mas se eu te der um novilho, resolve o meu. Você vai receber um envelope aí agora, pela mão dos obreiros. Você vai poder ofertar pelo Pix, débito e crédito, ou em espécie. Agora, Deus está te dando uma oportunidade de vencer uma coisa chamada Mamon. Qual o nome? A única coisa na Bíblia que é comparada, é chamada por Jesus de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Porque o dinheiro é um Deus. E se você servir ao Deus dinheiro, não tem como você servir ao Deus Senhor. Não tem como. O dia que o teu coração se tornar liberal, o dia que o teu coração... Porque você está aqui, ó, eu estou aqui falando, é claro que Deus não vai mostrar teu coração. Mas tem gente dizendo, tá vendo? Tudo 7 em 1. Aí ó, a ideia do pastor. Só que quando você ia na Boca comprar seu pino, você nunca chamou o traficante de ladrão. Você nunca chamou o dono da casa de jogatina de ladrão. Você nunca chamou o dono do boteco de ladrão. Você gastava o teu dia todinho na cachaça. Você nunca chamou o dono do bar de ladrão. Você nunca chamou o traficante de ladrão. Nunca chamou. E o pastor você chama de ladrão. A igreja você chama de ladrão. A igreja que salva a vida, recupera pessoas, batiza pessoas. As pessoas são restauradas aqui. Cuidado, irmão. Cuidado com esse pensamento. Cuidado com esse sentimento. Cuidado com o que está rondando a tua mente. Deus está te dando a escolha agora de vencer ou ser vencido. Diga para o teu irmão assim: vamos fazer fumaça no altar, para Deus fazer chuva na nuvem. Não, se ele não der um